Informações com o repórter Edgar Alencar. Boa tarde, Edgar. Muito boa tarde, estou aqui no hotel onde você diz, estão reunidas todas as estrelas e neste momento está acontecendo a entrevista coletiva dos brasileiros. A gente vê ali na mesa Frank Caldeira, Vanderlei Cordeiro de Lima e agora há pouco também falaram os estrangeiros. Também estão por aqui o Evan Cheruiyot, que a gente lembra que não é o que ganhou ano passado, esse é o etíope. O que ganhou ano passado é o Robert Cheruiyot, ele não vem para a disputa deste ano. E aqui no cantinho está o Vanderlei Cordeiro de Lima, que aliás, esta São Silvestre vai ser a prova de despedida do medalhista olímpico. Ele treinou forte em Cruzeiro do Oeste, no interior do Paraná, onde tudo começou. É como se fosse uma volta ao passado. Do mesmo modo como começou, o Vanderlei agora treina para a despedida. Nas estradas rurais de Cruzeiro do Oeste, ele se prepara para o último desafio, encarar a São Silvestre. E a escolha de terminar a carreira na prova mais tradicional do país tem um motivo. Foi uma prova que deu espaço para mim, não só dentro do meu país, mas também acabou abrindo a porta para mim lá fora. De lá para cá foram muitas conquistas, maratonas internacionais, 2 ouros nos Jogos Pan-Americanos, além de ser o único brasileiro a ganhar uma medalha olímpica na maratona. De uma infância humilde no campo, as pistas de atletismo do mundo todo. Mas agora chegou a hora de dizer adeus à carreira profissional. Mas, de certa forma, ele vai continuar ligado ao esporte. O meu papel agora é ser padrinho da equipe, né? Quero promover esse esporte para que ele possa crescer cada vez mais. O legado que eu quero deixar é um legado de boas lembranças, de alegria. E eu vejo assim, eu acho que para quem saiu lá, aqui da roça, e chegar à Olimpíada com a medalha, eu acho que é muito gratificante, né? Feliz do atleta que tem uma história como a minha para contar. Um exemplo de vida. Morreu hoje em Recreio, Minas Gerais, de um herói olímpico brasileiro. Nessa despedida, para conseguir uma vitória nas ruas de São Paulo, ele vai ter que superar os quenianos. Aqui eles se sentem em casa. Assédio e alegria de quem está acostumado a vencer no Brasil. É a minha primeira vez em São Paulo e espero ir bem, diz a queniana Nancy Kiprom, que só neste ano ganhou a volta da Pampulha e os 10 quilômetros do Rio de Janeiro. No masculino, as atenções estarão voltadas para um brasileiro. Vai ser uma prova especial para Vanderlei Cordeiro de Lima. Depois de 20 anos defendendo o Brasil, ele escolheu as ruas de São Paulo para dar adeus ao profissionalismo. Foi assim, correndo pelo mundo, que Vanderlei fez história. Ganhou 2 ouros em Jogos Pan-Americanos, as maratonas de Tóquio e de São Paulo. E após ser atrapalhado quando liderava a Maratona Olímpica de Atenas, ainda teve forças para conquistar o bronze heróico. O esporte, para mim, acho que foi a única oportunidade que eu tive na vida de ser alguém, né? E graças a Deus consegui construir uma história. E se fosse para voltar atrás, fazer tudo outra vez, eu faria. O Vanderlei Cordeiro está feliz da vida e vai correr a São Silvestre na sua despedida. Fica Vanderlei! Fica Vanderlei! O exemplo de dedicação vai ficar. E eu só quero deixar que as pessoas possam relembrar de mim com muita alegria. Uma pessoa que lutou e conseguiu chegar lá. Eu vou passar a ser o atleta amador como todos aqui. Esse é o meu objetivo agora. Muito parabéns. Parabéns, obrigado. A Globo vai mostrar ao vivo a corrida de São Silvestre. Receber carinho dos fãs no último treino para São Silvestre já virou rotina para os quenianos. Hoje, um dos favoritos é o sorridente Evan Cheruiyot, campeão da Maratona de Chicago deste ano. Mas os quenianos terão que enfrentar mais uma vez nomes consagrados do atletismo nacional, corredores que prometem honrar a tradição brasileira na São Silvestre. Como Maria Zeferina Baldaia, campeã da São Silvestre em 2001, Baldaia mostrou neste ano que está novamente em grande forma, com as vitórias na Maratona de São Paulo e na Meia Maratona do Rio. Tenho certeza que as brasileiras vão se unir, vão fazer o melhor, cada uma vai fazer o seu melhor. E espero que colocamos o Brasil ali num dos 5 lugares do pódio. Frank Caldeira, campeão da prova em 2006, também tentará o bicampeonato. Para mim é um prazer imenso estar participando de mais uma vez da São Silvestre, e podendo estar como favorito e representar bem o meu país. A prova terá também uma despedida. Aos 39 anos, o medalhista de bronze nas Olimpíadas de Atenas, Vanderlei Cordeiro de Lima, vai defender o Brasil pela última vez. Para mim é uma participação, não estou buscando resultado, até porque a minha condição física no momento, eu não tenho condição para isso mesmo.
O importante para mim é poder largar e chegar até o final da corrida, né? O adeus de Vanderlei será uma festa. Terá 20 mil corredores e o calor humano que quenianos e brasileiros adoram receber. A Globo transmite a Corrida Internacional de São Silvestre hoje a partir de 4h30 da tarde, horário de Brasília. Profissionais e amadores que encontraram na corrida de rua um estilo de vida. E para um deles, o esporte ajudou também a superar o trauma de um acidente. Viva São Silvestre! Entre o empolgado grupo que se prepara para a corrida da virada do ano, há um vencedor. Ele é advogado, chama-se João Carlos e por muito pouco não foi parar numa cadeira de rodas depois de sofrer um acidente de moto. Caí porque bati a coluna no meio-fio e fraturei as vértebras segunda e desloquei terceira, quarta e quinta lombar. Eu já achei que eu não poderia mais andar. Para evitar qualquer risco de ficar paraplégico, o advogado foi orientado pelos médicos a ficar 6 meses na cama, sem se levantar. Mas 180 dias parecia muito para João. 3 meses separaram o acidente de João até o primeiro dia em que ele praticou uma atividade física. Um momento em que a força da mente foi determinante para ele suportar as dores do corpo. As costas doíam muito, ainda dói um pouco, mas a dor naquele tempo era muito grande. E eu via as pessoas já desenvolvidas no treino e eu ficava meio receoso de atrapalhá-las. Isso no começo me prejudicou um pouco. Mas com o apoio dos professores, eu consegui superar isso. Liberado pelos médicos, João, que estava com 100 quilos, rapidamente perdeu peso. Hoje está com 82. Com o corpo em forma e a autoestima lá em cima, o advogado se prepara para correr a São Silvestre. Serão mais 15 quilômetros na vida de quem caiu e soube se levantar como poucos. Todo mundo acha que eu sou uma pessoa melhor hoje do que antes do acidente. A Globo mostra a corrida de São Silvestre hoje ao vivo a partir das 4h30 da tarde. O último... O Vanderlei Cordeiro de Lima aqui ao meu lado parou o aquecimento para falar com a gente. A gente pode ver que ele está com o aparelhinho aqui, ó, para monitorar os batimentos cardíacos. Agora, você se despedindo aos 39 anos, atleta experiente, o coração está batendo como aquele garoto que está começando? Está nervoso, está ansioso? Como é que tá? Bastante ansioso por esse momento aí, um pouco nervoso também, mas bastante feliz também por esse momento, né? É um momento de despedida, mas também um momento de alegria, de realização pessoal, profissional e curtir esse momento, né? Mas eu posso dizer para você, o coração tá 1000. Não sei quanto tá a frequência aqui. 139 mais ou menos. Eu achei que estava abaixo de 100, né? Então acho que estou bastante ansioso, né? Eu achei que estaria abaixo de 100, mas a expectativa é de fazer uma boa prova, fechar a prova entre 53 e 54. Se acaso correr abaixo disso, vai ser pura superação. Aí o Vanderlei se despedindo nas ruas de São Paulo, medalhista de bronze nos Jogos de Atenas. Kleber. Ganhou a maratona. Dia 31 de dezembro de 355 d.C. foi a data da morte do Papa Silvestre. No mesmo 31 de dezembro, a Igreja Católica canonizou São Silvestre. Em 1925, surge a Corrida de São Silvestre, pelas ruas de São Paulo. Na primeira edição, o campeão foi Alfredo Gomes. 1975, Ano Internacional da Mulher, e a organização da São Silvestre cria a prova feminina. Homens e mulheres dividiram as ruas de São Paulo e a primeira campeã foi a alemã Christa Wallensieck. Até 88, a São Silvestre era disputada à noite. A chegada acontecia minutos antes da virada do ano. O equatoriano Rolando Vera foi o campeão da última prova noturna. Ele ganhou ainda a primeira disputada à tarde, em 89. Rolando Vera foi o único a vencer 4 vezes seguidas a São Silvestre. O maior campeão da história é o queniano Poltergar, 5 vezes campeão. Na fase internacional da corrida, a partir de 1945, Quênia e Brasil empatam na liderança do ranking. Cada país conquistou 10 vezes a São Silvestre. Frank Caldeira ganhou a última para o Brasil em 2006 e o queniano Robert Cheruiyot levou o título no ano passado. E ter sido assim nos últimos anos esse duelo